enquanto eu vou rolar o chat aqui, explica para nós um pouquinho o que é candomblé de caboclo. Então, eu vou colocar essa explicação também, o que é candomblé de caboclo num corte de Umbanda, tá? Certo. Eu vou falar pela nossa raiz, tá? Nossa casa, e aí eu falo da tradição da avó da casa para a casa nos dias de hoje, tá? A nossa tradição de candomblé de caboclo, nós somos candomblé de Angola, da origem de Tumba Junsara, tá? E qual é a diferença da nossa doutrina para as outras umbandas? É realmente a questão de ter na casa, né, e ser uma casa traçada com candomblé, por exemplo. Mas a diferença dos outros candomblés de caboclo para o que a gente faz hoje no Ilê Axé Caboclos da Mata é que nós temos uma diferença, uma separação bem objetiva, óbvia, que é o que é do orixá e o que é da entidade é da entidade. Os cultos não se misturam, os fundamentos não se misturam e nem o local se mistura. Nós temos espaços distintos para fazer o orixá e para fazer a nossa umbanda, nosso candomblé de caboclo, tá? Basicamente, o candomblé de caboclo ele é um culto banto, tá? Que começou nos primórdios do Brasil, e porque caboclo é a miscigenação do africano com o indígena, né? Com o ameríndio, e aí surgiu a tradição de culto ao ancestral. Então, o candomblé de caboclo nada mais é que cultuar o ancestral aqui presente no Brasil, né? Então, esses africanos que vieram em condição de escravos para cá, vieram arrastados para cá, eles se deparam com os verdadeiros donos da terra, que são os ameríndios, né? E aqui eles formam um culto à ancestralidade aqui no Brasil, tá? Que é, então, qual é a ancestralidade desse povo no Brasil? É o caboclo, que é a mistura do índio com o africano, tá? Então, é uma forma que esses povos encontraram, juntamente com os povos originários do Brasil, de cultuar sua ancestralidade. E aí, então, a gente tem o caboclo de pena, tem o boiadeiro, tem os exus, né? As pombagiras, os erês. Mas, hoje eu vou ser bem honesto para o senhor, pai. Eu enxergo a nossa casa, o Ilê Axé Caboclos da Mata, muito mais uma umbanda, né? De uma forma mais tradicional do culto de umbanda, do que um próprio candomblé de caboclo da forma original também, onde havia e ainda existe em algumas roças onde o boiadeiro, por exemplo, é feito junto à roça onde é feito o orixá, por exemplo, né? Na nossa casa não há essa mistura, a gente separa o que é divindade e o que é entidade, ambos com fundamentos distintos, e aí a gente não tem nem a mistura no salão, né, que a gente vê em muitas casas, né, e eu respeito essa tradição de manifestar no mesmo chão o orixá e o caboclo, mas isso é de fundamento para fundamento. Então, resumidamente, o candomblé de caboclo é um culto à ancestralidade da nossa terra no chão do Brasil. Foi onde o africano, né, e o ameríndio, eles encontraram uma maneira de manifestar a sua ancestralidade num culto natural, né, aos seus ancestrais, às entidades que representam a sua ancestralidade. É uma umbanda traçada, resumidamente, é como se fosse um homolocô ou uma umbanda traçada, né, com fundamentos um pouco distintos, né, e algumas ritualísticas também distintas. Mas hoje eu enxergo a nossa casa visivelmente, a gente identifica como umbanda quando tu entra na nossa casa, no candomblé de caboclo ou da nossa família espiritual, tu visivelmente identifica como umbanda, não tem como achar que é um outro culto, né? Mas resumidamente é isso, pai. Tá? E aí eu tô falando da tradição da nossa raiz, tá? Da nossa casa. Não pode falar por todo o candomblé de caboclos. Você está falando pela sua Não, raiz. não, Eu entendo perfeitamente.
Não, mas interessante, gostei. E fica aí, se Até alguém quiser porque conhecer o vai canal. ter irmãos de candomblé de caboclo que não vão concordar com essa minha visão, que nem eu falei, são separados o culto, o salão, né, a roda de orixá. Nós não temos a roda de orixá no nosso candomblé de caboclo, tá? Não é feito xirê, não é feito camarinha na nossa casa, é tudo distinto. Os fundamentos de orixá é de orixá e o de caboclo é de caboclo. Então, até para ficar claro, né, como o senhor disse, não falo pelo candomblé de caboclo, eu falo pela nossa tradição e também não sou um mensageiro da tradição de candomblé de caboclo. Mas é só para deixar mais claro e o pessoal não se confundir também. Entendi.